بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم وبعد. Caros irmãos, hoje, com a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala, vamos juntos meditar numa passagem do nobre Al-Qur'an, que Allah subhanahu wa ta'ala relata para nós a história dos dois filhos de Adam, alayhi salatu wassalam. Como é do nosso conhecimento, houve aquele todo incidente no céu, onde Adam, alayhi salatu wassalam, comeu da árvore proibida e, como consequência, tiveram que descer à terra e tiveram filhos. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão para o Nabi alayhi salatu wassalam: وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ. O Muhammad, conta-lhes com a verdade, porque existe muita propaganda, muita mentira acerca desta história. Então, para afastar tudo isso, Allah diz: وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ. Conta-lhes com a verdade a história dos dois filhos de Adam alayhi salatu wassalam. No princípio, só estava cá Adam e sua esposa Hawa alayhi salatu wassalam. E como é que a gravidez ocorreu? Sempre que a Hawa alayhi salatu wassalam ficasse grávida, havia lá dois bebês, um do gênero masculino e outro do gênero feminino. Era esta a tradição. E a lei dizia que o bebê do gênero masculino desta gravidez deve casar com o bebê do gênero feminino da próxima gravidez. Ou, por outras palavras, os dois irmãos da mesma gravidez não podiam casar. Então ocorreu que em primeiro nasceu Qabil com sua irmã. Dizem que era super bonita. Na segunda gravidez nasceu Habil com sua irmã, que era menos bela. Os dois cresceram. Quando chegou a vez de casar, de realizar um matrimônio, o Qabil quis contrariar a lei de Allah subhanahu wa ta'ala. Diz que não, eu quero casar com a minha irmã da mesma gravidez. Esta é mais bela, aquela outra não me diz nada. Adam alayhi salatu wassalam explicou: meu filho, esta é a lei de Allah subhanahu wa ta'ala. Não podemos contrariar a lei de Allah subhanahu wa ta'ala. Não podes casar com esta sua irmã. A sua esposa deve ser aquela outra que nasceu com Habil. Ele teimou: eu quero casar com esta minha irmã. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ. Então Adam alayhi salatu wassalam ficou aflito. Este está a insistir em desobedecer a Allah subhanahu wa ta'ala. Então apresentou uma proposta. Diz que a lei já existe, mas vamos ver se Allah subhanahu wa ta'ala aceita exceção nesta lei. Então os dois devem oferecer algo a Allah subhanahu wa ta'ala. Qurban, aquilo que nós chamamos de Qurban. Habil era pastor, ofereceu o melhor que tinha, a melhor ovelha, a mais gorda, ofereceu. Isto é para Allah.
Qabil era camponês. Trouxe a pior coisa que tinha na sua machamba e ofereceu a Allah subhanahu wa ta'ala. E como sinal na altura, descia um fogo do céu e devorava o que Allah aceitou. Quando os dois ofereceram, desceu o fogo e devorou a ovelha. Allah subhanahu wa ta'ala aceitou a oferta de Habil. إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. Allah aceitou de um e rejeitou do outro. A priori estava na verdade, aquela deveria ser a sua esposa. Quando fomos para a busca de exceção, também ofereceu o melhor que tinha. O melhor que tinha. Nós, quando queremos dar, temos que dar o melhor que temos. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. Não podemos chegar ao auge da piedade até que nós entreguemos no caminho de Allah aquilo que mais gostamos. Não é zakat, que está fora do prazo. Dá de um pé 54, outro 53, pé para madraça, tudo isso. فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. Aceitou de Habil e rejeitou de Qabil. O Qabil, muita gente fica confusa. Quem é o piedoso e quem é o criminoso? Então temos cá uma tática, alhamdulillah, que o Qaf, ou na língua portuguesa, é chamado de Caim. O C fica como criminoso. O C fica como criminoso. Então o Qabil é o criminoso. Pessoas fracas, fracassadas, nunca olham para o seu defeito. Nunca olham para o seu defeito. Sempre o outro é o culpado. Ele não procurou saber, mas por que Allah subhanahu wa ta'ala aceitou de Habil e não aceitou de mim? Ele não levantou esta questão. E nem procurou avaliar o que Habil ofereceu. E o que ele ofereceu, isto também ele não procurou avaliar. Qual foi a resposta que ele deu de imediato? Vou te matar. Vou te matar. Foi a primeira coisa que ele fez. Por que tu tens mais direito? Ou, na nossa linguagem, por que a sorte sempre está consigo? Por que a sorte sempre está consigo? Vou te matar. Isso acontece. Este Habil e Qabil ainda existe na nossa sociedade. Este Habil e Qabil ainda existe na nossa família. E é por isso que um dos duás que nós devemos fazer diariamente, o Allah não faça com que aquela história se repita comigo. Este duá que cada um de nós deve fazer. Porque o Shaitan está lá, ainda presente. Ele quer que se repita a história. Vai se repetir. Por que ele é mais próximo, é mais querido? Habil, o que respondeu? Quis cá ensinar a seu irmão que, olha, avalia as suas ações. Porque Allah aceita apenas dos tementes. Não é porque é Habil. A questão cá não é a pessoa. A questão é o que a pessoa faz. Qual é a diferença entre si, fracassado e o bem-sucedido? Está nas ações e não está na pessoa em si. Se acha que aquele seu irmão é mais querido diante de Allah, procura saber o que ele faz que eu não faço.
Se acha que aquele seu irmão é mais querido diante dos pais, procura saber o que ele faz que eu não faço. Não recorra logo, la aqtulanna. Porque estamos a repetir a história. La aqtulanna. E Habil foi claro, إنما يتقبل الله من المتقين. E ainda respondeu, لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي ليقتلك إنما إني أخاف الله رب العالمين. Olha, Habil, se tu estenderes sua mão no sentido de me prejudicar, fique tranquilo que eu não farei o mesmo. Cada um dá aquilo que tem. Muito em particular quando tratas de família. Caros irmãos, família é sagrada. Família é sagrada. Não digo que a vingança é bom para os de fora, mas nunca te vingues de sua família, por Allah. Nunca. Faça como Habil. Se tu me fizeres mal, não te preocupes, não terás o mesmo de mim. É por isso que veio um homem diante do Nabi alayhi salatu wassalam e disse: Ya Rasulallah, eu sempre tento ligar, faço o bem, mas em contrapartida recebo o mal. Qual foi a resposta do Nabi alayhi salatu wassalam? Tens razão, corta, são isso, são aquilo. Não. A resposta do Nabi alayhi salatu wassalam foi que, olha, enquanto continuares assim, a tentar, tenta, é difícil, Allah subhanahu wa ta'ala estará do seu lado. Enquanto continuares a tentar esta ligação, de acordo com a sua capacidade, Allah subhanahu wa ta'ala estará do seu lado. Esta é a relação que nós temos que ter com os nossos familiares. Que olha, não se preocupe, a maldade da minha parte não virá para si. Até pode vir para os de fora, mas inshallah nem para os de fora. Eu quero ter boas relações com todos. A vida é curta e o fim de todos será o cão. Então não há motivo de vingança. Cada um dá aquilo que tem. Inni akhafu Allah rabbal alamin. Mas só é possível ter este comportamento se nós tivermos esta frase: Inni akhafu Allah rabbal alamin. Eu temo a Allah subhanahu wa ta'ala. Eu sei que cada vez que eu me vingo de ti, eu sou o primeiro a sofrer. Nós às vezes não percebemos isso. Quando há vingança, nós somos os primeiros que sofremos. Muito em particular quando tratas de família. Porque aquele é mesmo sangue que está a correr. Quando tratas de irmãos, saíram do mesmo útero, do mesmo ventre. إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. E Habil ainda explicou que, olha, eu não quero estender a minha mão para si, para que no dia do juízo final Allah não diga que, olha, tu também vais ao inferno, porque estendeste a sua mão. É por isso que, subhanallah, o Nabi alayhi salatu wassalam disse que quando dois crentes entram em duas disputas, ou entram em disputa, al-qatil wal-maqtul fi an-nar, aquele que mata e aquele que foi morto, os dois estarão no inferno. Então, os companheiros radiyallahu anhum ficaram preocupados. Ya Rasulallah, percebemos, aquele que matou é elegível ao inferno. Ele cometeu um pecado. Al-Maqtul, o que aconteceu com ele? Aquele que foi morto, diz: Innahu kana harisan ala qatli akhi. Ele também estava zeloso em matar seu irmão, só não conseguiu. Mas se tivesse oportunidade, teria também estado na linha. E é por isso que Habil diz: Inni akhafu Allah rabbal alamin. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. A retribuição para os injustos é o inferno. Viveram nesta disputa. Aquele irmão não conseguia ver o outro. Por quê?
Papai gosta mais deste? Por que mamãe gosta mais deste? Por que tudo que ele pega dá certo? Por que tudo que ele faz as pessoas gostam? Por que quando ele faz isso as pessoas ficam, mashallah, maravilhadas? Por que isso? Por que isso? E o Shaitan está lá a trabalhar. O Shaitan está lá a trabalhar. Porque ele quer que se repita a história de Habil e Qabil. Deve haver esta repetição. E há repetição. Na nossa sociedade, quantos irmãos não falam com o outro irmão? Mesma mãe, mesmo pai, mesma mãe ou mesmo pai. No fim são todos irmãos. Não falam uns com os outros. Às vezes porque por causa de business. É dinheiro às vezes. Aliás, nem às vezes. A maioria das vezes é business. Por causa de dinheiro, não fala com o irmão. Subhanallah. Nasceram, cresceram, brincaram, partilharam o mesmo pão. Tiveram aquele sofrimento ao lado da mesma mãe. Ou estão a disputar por causa de bens mundanos. Então, Qabil também não suportou. Até que chegou uma altura que o fogo já estava no seu coração. A sua alma instigou. A alma instiga. Por quê? Por quê? Por que ele? Por que não eu? Matou seu irmão. فأصبح من الخاسرين. Dizem que o irmão esteve a descansar, pegou numa pedra e atirou na sua cabeça. Sangrou e faleceu. Matou. فأصبح من الخاسرين. E fez parte dos perdedores. A partir do momento que a pessoa tira a alma do próximo, este já está em problemas com Allah subhanahu wa ta'ala. E quando matou este irmão, não sabia como esconder. Não sabia como esconder. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. Allah subhanahu wa ta'ala de imediato enviou 2 corvos, conforme consta, que entraram em disputa, um matou o outro e depois cavou a terra e colocou. Este, quando viu este panorama todo, lamentou. Esse que dizia, ontem ele dizia que eu sou melhor que Habil, hoje concluiu que aquele corvo é melhor que ele, tem mais conhecimento que ele. Diz que, olha, até que ponto eu cheguei, que estou agora a aprender com um animal, como esconder o corpo do meu irmão. فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ. E fez parte dos arrependidos. An-nadam. Porque o fim sempre é nadam. O fim, sabe, por mais que tarde, o último passo do pecador, do injusto, é nadam, arrependimento. Uns arrependem-se cedo, outros arrependem-se tarde. Mas antes de morrer, cada um paga. Cada um paga aquilo que fez. A fatura é paga cá. فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ. E fez parte dos arrependidos. Mas eu tenho dito, às vezes, as pessoas até ficam preocupadas. Aprendam isso. Nós cometemos pecado. E Allah subhanahu wa ta'ala perdoa. É Ghafur e Rahim. Mas tem uma coisa que nós não sabemos. Que a consequência do pecado permanece. Sabiam? Que a consequência do pecado permanece. Adam alayhi salatu wassalam e Hawa pecaram, comeram da árvore proibida e pediram perdão. E Allah aceitou. Aceitou e guiou, tornou ele profeta. Entretanto teve consequência. Qual foi? Deve descer a terra. Deve descer.
está perdoado. Tornou-se profeta, mas tem que arcar com as consequências. Deve sair do paraíso. Eu até falei de zina, adultério. Isso o Imam Shafi'i, rahimahullah, falou que quando nós cometemos zina, adultério, dizem que zina é dívida. Zina é dívida. Aquele que comete zina não é só arrepender-se. Este deve ter muito cuidado com Allah subhanahu wa ta'ala. Porque pode acontecer na sua própria família, com sua filha, com sua neta, alguém da sua linhagem. É por isso que aquele que cometeu zina, adultério, a sua dedicação com Allah subhanahu wa ta'ala deve estar com outro ritmo, para não acontecer isto na sua família. E é por isso que o Nabi alayhi salatu wassalam, quando aquele jovem veio pedir permissão, o que disse? Gostarias que alguém fizesse isso com tua mãe? Gostarias que alguém fizesse isso com tua filha? Gostarias que alguém fizesse isso com tua irmã? Aquela é irmã de alguém, aquela é filha de alguém, aquela é mãe de alguém, aquela é tia de alguém. Vão perceber? Allah é Ghafur, é Rahim. Isso não há dúvida. Você está limpo com Allah, mas existem consequências. Existem consequências. E Qabil matou seu irmão. Dizem que depois fugiu dos pais, levou sua irmã, fugiu para o Iêmen. A sua geração toda é esta de Qabil que nós vimos, que só semeiam corrupção cá na terra. Só semeiam corrupção na terra. E como consequência, Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل. Nós prescrevemos que tudo aquilo que tirar a alma de uma pessoa é como se tivesse tirado a alma de toda a humanidade. No hadith do Nabi alayhi salatu wassalam, diz que cada vez que há um assassinato na face da terra, Qabil arca com as consequências. Porque ele que instituiu esta maldade. Ele foi um fundador desta maldade. Então, sempre que nós somos o fundador da maldade, todos que vêm depois, nós arcamos. O oposto também sucede. Sempre que nós formos pioneiros na bondade e os outros forem a praticar, você já está lá na terra, você não consegue mover nem sequer um dedo, mas as ações são depositadas. As ações são depositadas porque você foi o fundador do bem. Existe o fundador do mal, aquele que é chato do mal. Este também tem sua consequência. Existe aquele que é fundador do bem. Então, cada um de nós, caros irmãos, este TPC fica para mim e fica para vós. Porque ninguém pode mentir aqui, por favor. Todos nós temos problemas na família. Todos nós temos problemas na família. Agora, resta saber quem você é. É Habil ou Qabil? Mais uma vez, Qabil é só colocar C, é criminoso. Habil é um piedoso. Estão a perceber? Sempre que o Shaitan instigar, faça isso, faça aquilo, ele também fez isso, ele fez aquilo. Pergunta a si próprio: é Habil ou Qabil? Inshallah terá a resposta. Que Allah conceda tawfiq a todos nós.